Bom, gente, estamos aqui, segunda parte dessa aula. Então, dando continuidade, na última nós falamos sobre a importância geral de micro-organismos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história, conforme vocês estão vendo aí. Há uma breve história da microbiologia. É claro que aqui a gente não vai se ater muito a esses fatos, mas existem alguns marcantes, né, que marcaram muito esses pulos que a microbiologia e avanços que ela deu, que vale a pena a gente comentar. Então, ciência de microbiologia, como ela é muito recente, tá? Comparado com a existência de micro-organismos. Os micro-organismos estão existentes na Terra, né? Ou seja, lá das origens mesmo do universo. E o estudo, ou seja, a relação desses micro-organismos com as ações ou com a atuação dele na natureza, já é um estudo mais recente. Nós tínhamos, sim, anteriormente, há milênios atrás, o aproveitamento dos micro-organismos em diferentes processos, mas eram coisas empíricas. Foram descobertas ao acaso e deu certo, e aí simplesmente você segue aquele roteirozinho. Então, o pão, vamos usar como exemplo, o pão e o vinho. Pão, vinho e cerveja. 3 processos em que envolvem a levedura, Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo, né? Então, essa atividade relacionada a Saccharomyces existe há milhares de anos atrás. Deu certo, foi feito uma vez, e aí seguiu-se pela história. Olha, se você fizer desse jeito, você vai atingir e vai conseguir preparar o pão. Se você fizer desse jeito, você pega o suco da uva, você prepara, você amassa, papapá, você vai conseguir obter o vinho. E se você fizer assim, 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 você vai chegar até a cerveja. É claro que ao longo do tempo, as pessoas foram fazendo adaptações, foram fazendo algumas variações e obtendo diferentes tipos, mas tudo empiricamente. Nos últimos 100 anos é que a gente teve realmente, 150 anos, é que a gente teve realmente o conhecimento, o estudo dos processos, a indicação, é este micro-organismo que faz isso, é aquele micro-organismo que faz aquilo. E aí vamos estudar qual é o processo desse micro-organismo. Então, a partir de uns 150 anos, é que a gente teve realmente a microbiologia como ciência, tá? E, mais recentemente ainda, a engenharia genética, a gente deu um passo extremamente largo, ou seja, pegar micro-organismos que têm uma produçãozinha lá de uma enzima pequena, mas que você pode fazer com que ele produza em larga escala, numa escala industrial, ou, às vezes, você tem, por exemplo, um micro-organismo que produz uma enzima, produz um antibiótico, mas numa quantidade muito pequena, ou para ele produzir você tem que gastar muito dinheiro, porque o gasto, você tem que dar nutrientes específicos, condições específicas bem particulares para que o micro-organismo produza, não chega a ser viável economicamente. Então, o que você faz? Você pega e descobre, trabalha justamente para a identificação de qual o gene responsável pela produção daquela enzima, daquele antibiótico, o que seja, e tenta transferir essa característica para um outro micro-organismo que tem um crescimento fácil, rápido, que não exige tanto de nutriente para redução de custo, e aí você transfere. Caso haja a que a gente chama de expressão, então, de expressão gênica significa que eu faço a transferência do gene e esse gene, dentro daquele micro-organismo novo, trabalhe e permaneça lá, ou seja, não seja deletado, você tem um organismo geneticamente modificado propriamente dito. Ou seja, ele recebeu um material genético, esse material genético entrou em funcionamento naquele micro-organismo, fazendo com que ele produza o antibiótico ou o produto que era antes fonte de um outro micro-organismo. Então, esse avanço na área biotecnológica foi fantástico, tanto para a indústria farmacêutica, para diferentes áreas em que a biotecnologia de micro-organismos pode estar inserida, ok?
Vamos... ainda continua. Olha aí, às vezes a gente pensa que acertou, errou, vixe, mas eu acho que tá tudo gravando, eu tô vendo ali que tá gravando, então tá beleza. Então vamos continuar, tocar o barco. Então vamos lá. Alguns fatos marcantes para o avanço na microbiologia. Tem um que vocês, desde o ensino fundamental, lembram, que é em 1665, tá? Robert Hooke, que foi o precursor da questão do microscópio, que ele pegou, olhou a material vegetal, que foi a cortiça, né? E aquela descrição daquelas células que ele chamava, que o nome passou a ser célula, né? E ele estabeleceu uma teoria que todas as coisas vivas são compostas por células, que eram aquelas estruturas que ele havia visualizado lá da cortiça do material vegetal, que vocês viram isso lá no ensino fundamental. Após isso, Leeuwenhoek, que é esse segundo aí, em 1673, ele foi o primeiro realmente a observar um micro-organismo de maneira mais científica. Ou seja, ele trabalhava com lentes, ele criou um sisteminha de lente pequenininho, parece uma lupa, só que é uma chapa metálica com uma lente no meio, em que ele observava através dessa lente seres microscópicos. Então, pequenos animais, pequenos protozoários, visto que o aumento chegava em torno de 300 vezes, ele foi o primeiro a relatar e acompanhar e avaliar, inclusive, trajetos, como vocês estão vendo aqui no desenho, ó. Ele analisava trajeto ao micro-organismo aqui, ó. Ele saía daqui, fez essa voltinha, seguiu e foi até o ponto D. Então, ele fez desenhos, né? Ele escreveu um pequeno livro, né? Onde ele anotava, fazia essas anotações através desse aparelho aqui, a lente. Nessa pontinha ele botava, caso houvesse um inseto, parecia uma criança curiosa para conhecer, né? Então ele observava aqui através da lente e fazia desenhos. Vocês estão vendo que é um equipamento que tem o quê? 8 centímetros e meio por aí, que ele tem de tamanho, ou seja, bem pequenininho, mas que foi um marco extremamente importante para a microbiologia. Na sequência, nós temos também coisas que vocês ouviam muito falar no ensino fundamental, até com uma pequena distorção do que era o real, era essa questão da geração espontânea. Ou seja, até a segunda metade do século XIX, ou seja, 1850 e pouco, tanto cientistas como filósofos, eles acreditavam que as formas de vida surgiam espontaneamente da matéria morta. Ou seja, uma matéria morta, um pedaço de carne, através disso as formas de vida surgiam. No ensino fundamental, existiam muitas informações a respeito da geração espontânea, que o professor falava, não, se deixava lá no canto um pedaço de pano, passava alguns dias, aí surgiam ratos, e aí eles pensavam que os ratos surgiam do pano, né? Eles conseguiram modificar para o lado errado essa visão da geração espontânea. A geração espontânea, a base científica dela, era o que foi colocado aí, formas de vida surgindo espontaneamente de matéria morta. Não eram de objetos inanimados, tá? Que você largava lá e surgia qualquer coisa. Ou seja, alguma matéria morta, ou seja, seres mortos, tudo. Então, aquelas larvas e tudo mais que crescem no material em decomposição de uma carne, eles achavam que aquilo lá era gerado, as moscas, né, que se geravam ali, eram gerados daquela carne. E não que havia uma mosca que vinha, que pousava, botava ovo. Eles não tinham essa visão. Então, até essa metade do século XIX, se pensava dessa forma. E é claro que antes disso, muitos outros pesquisadores, até filósofos inconformados, que não acreditavam nessa geração espontânea, tentaram fazer e criar experimentos científicos em que pudesse derrubar isso. Então a gente tem, olha lá, Francesco Redi, conforme vocês estão vendo aí, em 1668, esse cara tentou criar um experimento, né?
para provar que a geração espontânea não existia, né? Então ele colocou 3 jarras lacradas e 3 abertas, botou carne dentro. O ar fresco, o ar passava por uma pequena tela nesses jarros que estavam abertos, tá? Nesse esquema aqui, né? Então ele colocava uma tela, tal, aquele que estava fechado e esse que estava aberto, mas tinha uma pequena tela. Mas qual foi a falha dele, no caso, para comprovar? Porque é o seguinte, nesse fechado, as moscas realmente elas não passavam porque estava fechado, lacrado. E aí não tinha formação de larva, né? Maggots aqui, né? Que são larvas. Aqui a carne, ele colocou uma pequena tela, mas a tela não foi suficientemente pequena para impedir que moscas minúsculas, microscópicas mesmo, né? Tamanho pequenininho, passassem. Então essas minúsculas passaram pela tela, puseram ovos e formaram as larvas. Então ele tentou provar, mas na verdade ele não conseguiu, porque os defensores da geração espontânea falaram, tá vendo aí, ó, continua gerando, a carne continua gerando um ser ali dentro. Então essa proposta dele não deu certo. Na sequência, ainda se pensava, então, que pequenas formas poderiam ser geradas. Então, não derrubou a teoria, mas abalou. Aí chegou esse tal de Spallanzani. Esse cara, ele pegou um frasco, botou um fluido nutricional bem grande e ele lacrou, né? E aqueceu e lacrou esse frasco. Aí, lógico, depois de previamente bem aquecido, alguns micro-organismos que pudessem estar ali dentro por conta da alta temperatura, morreram. E nesse fato de morrer, eles não se multiplicaram, não formaram larvas ou pequenos ovos que poderiam estar ali, não se desenvolveram. Mas aí o pessoal que defende a teoria da geração espontânea veio com essa pérola aí que vocês estão vendo. Eles invocaram a força vital, ou seja, que existia uma força vital que era responsável pela geração desses organismos ali dentro, né? E aí, quando você aqueceu, matou a força vital. Como o frasco estava lacrado, a força vital existente no universo não poderia entrar no frasco, né? E com isso, apesar de todo esse absurdo que a gente vê hoje e chegar a rir, não se conseguiu derrubar a geração espontânea. Aí, passado muito tempo, surgiu uma pessoa, nesse meio tempo ainda o Rudolf lançou um conceito de biogênese, que células vivas surgem somente a partir de outras pré-existentes, ou seja, para reforçar que não existia a geração espontânea, né? Então vocês podem ver que isso vai justamente ao oposto do que a geração espontânea falava. Mas aí, 1861, esse foi o marco. Pasteur, ou seja, segunda metade do século XIX. Ele montou um experimento chamado frasco de pescoço de cisne. Prestem bem atenção nesse nome, vai que cai na prova. Esse frasco de pescoço de cisne é o experimento clássico dele, em que ele pegou conhecimentos dos outros que tiveram a sua argumentação frustrada e conseguiu aí comprovar. O que ele fez? Vocês estão vendo lá em cima, à sua esquerda, um caldo nutritivo que foi colocado diretamente na chama. E vocês veem que há um pescoço ali, mas ele não está lacrado, ele está aberto. Mas ele está num estado aqui, né? Ele está descendo, né? Então, depois desse aquecimento, esse caldo nutritivo não desenvolvia nada. E lembrando, ó, ele está aberto, tem um canal de passagem. Então, lembra que aquela argumentação do experimento de Spallanzani é que tinha matado a força vital e por conta do vidro estar lacrado, essa força vital não pôde entrar? Ele aqui frustrou a argumentação dos caras. Por quê? Porque continua aberto, ó. A força vital poderia ter entrado e não entrou. E na medida que você tem aqui a demonstração, no caso, se você mantendo aberto, toda a sujeira e toda a possível fonte de contaminação,
ela pode chegar até a entrar nessa abertura, mas esse material ele não consegue fazer essa escalada até chegar aqui. Agora, se você quebra aqui, essa sujeira ela consegue, por ação gravitacional, chegar e cair alguns contaminantes aqui e você ter a contaminação do frasco. Então, ele conseguiu, através deste experimento, realmente acabar com a questão do pescoço de cisne, né? Então, ele derrubou a teoria. Ficou famoso. E aí, sendo famoso, ele começou a ser convidado. Virou e falou, olha, tem um problema lá na minha empresa, na nossa indústria, que a gente fabrica o vinho está azedando, a gente está fabricando a cerveja, alguns lotes azedam, está estragando. Você que derrubou a teoria de geração espontânea, está trabalhando com alguns organismos aí, será que você poderia ajudar a solucionar o problema? Ele pegou e foi até lá. E simplesmente ele começou a estudar esta situação, que a gente vai ver daqui a pouquinho.